poderei anunciar a palavra que liberta. Ao natural de Deus, as coisas acontecem sem a tua interferência. Sem a tua interferência. Enquanto Davi, entenda isso, enquanto Davi fez as coisas de acordo com a sua vontade, ele foi humilhado. Ele foi humilhado. Mas quando ele decidiu, quando ele quis, quando ele sentiu na sua vida que a unção que Samuel havia ministrado e derramado sobre ele, através da presença e pelo poder do Espírito Santo, não era algo comum, mas era algo incomum. Ele foi o homem que Deus queria que ele fosse. Ele foi. Diga, a arma forjada pelo inimigo não prosperará contra a minha vida. Não prevalecerá, diga, não prevalecerá. Nós que estamos na casa de Deus, nós que estamos aqui em cima e que temos uma visão geral da igreja, até no momento de um culto, nós podemos perceber que muitas pessoas, às vezes, perdem o tempo de Deus na sua vida. Sabe? Porque em vez de ouvir a voz do pastor, porque em vez de ouvir a voz dos profetas de Deus, preferem se reunir e ouvir a boca das pessoas que são usadas pelo diabo para amaldiçoar, para roubar, para matar e destruir. Perde o tempo de Deus para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não pode perder o tempo de Deus para a sua vida. O tempo de Deus é hoje e o tempo de Deus é agora. É nesse instante que Ele quer fazer. É nesse instante que Ele quer quebrar da sua vida o jugo do pecado. É hoje, é agora. Sabe? Não deixe o tempo de Deus passar na tua vida. Você é amado, você é amada de Deus. Ele te escolheu, Ele te chamou. A palavra de Deus diz que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós viéssemos anunciar a sua palavra. Não podemos perder o tempo de Deus para as nossas vidas. O tempo é hoje, o tempo é agora. É isso que vai mudar a história dos casamentos, do relacionamento entre pais e filhos. O batismo de fogo, quando a presença de Deus é em abundância. Igreja, sabe por que existem muitos casamentos terminando hoje dentro da igreja? Sabe por que existem muitos pais, muitos filhos que não respeitam os pais? Sabe por que não existe uma comunhão entre marido e mulher? Uma comunhão dentro do lar? Porque as pessoas estão perdendo o tempo de Deus na vida delas. Deus não quer que você perca o tempo dele na sua vida, igreja. Não. Deixe de ouvir. Deixe de dar ouvidos para aquilo que o diabo diz para você. Chega de buscar o conselho dos ímpios. A palavra de Deus disse que se nós semearmos em justiça, a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquele que tem sede de justiça é renovado, é transformado. Aquele que semear em justiça será habitado por Deus. Essa palavra que nós temos. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas virá um ao qual eu não sou digno, nem de desatar as suas sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo, Deus. Sabe por quê? Que o símbolo do Espírito Santo
a manifestação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, em seguida que ele foi batizado, representando ali, através da vida de João. Por que ele foi, o Espírito Santo, representado por uma pomba? E por que nas nossas vidas hoje é como fogo? Porque na vida de Jesus não havia nenhum pecado. Jesus não precisava ser purificado, mas eu e você precisamos. É por isso que nós precisamos do fogo, porque nós precisamos ser purificados. Você entende isso? Isso é profético, igreja. Nós precisamos ser refinados pela chama do Espírito Santo. Liberdade e não libertinagem. Vida com determinação, vida com propósito e compromisso. Saber exatamente o que o Pai quer de você. E quando você tem essa convicção, você recebe essa unção. E unção é presença de Deus. Eu quero dizer para você que uma pessoa que vive em intimidade com Deus, ela vive em liberdade e não em libertinagem. Uma pessoa que vive em intimidade com Deus, que se relaciona com Deus, ela não dá lugar para prostituição. Ela não dá lugar para o ódio no seu coração. Ela não dá lugar para a ira no seu coração. Ela não dá lugar para a inveja no seu coração. Ela não dá lugar para a mentira no seu coração. Uma pessoa que vive a vida de Deus, ela vive em intimidade com Deus. Ela recebe a unção de Deus. E unção é presença. Diga, unção é presença. Uma vida sem intimidade está fora das mãos de Deus. E uma vida fora das mãos de Deus é atraída pelo diabo para a morte. Quando nós vivemos longe da intimidade com Deus, nós ficamos desprotegidos. Estando desprotegidos, Satanás tem total controle. Porque nós estamos totalmente desprotegidos. E ele atrai as pessoas, não para a vida, mas para a morte. Deus quer te atrair para a vida. Diga, Deus quer me atrair para a vida e vida eterna com Ele. Terminando aqui, igreja, João capítulo 7, versos 37 e 38 diz: se alguém tem sede, venha e beba. Venha até mim e beba. Jesus, na última noite da festa, ele fez uma pergunta. Para mim foi algo tão sagrado, algo tão profético de Deus. Jesus fez uma pergunta: ei, você tem sede? Você tem sede? Se você tem sede, venham até mim e bebam. Porque se vocês beberem, nunca mais terão sede. Eu digo para você que essa pergunta, Jesus já faz para pessoas que não querem viver uma vida espiritual medíocre. Essa pergunta Jesus só faz para pessoas que têm e querem ter todos os dias uma vida com um verdadeiro sentido. Uma vida com verdadeiro propósito. Pessoas que decidiram não viver uma vida medíocre. Uma vida espiritual. Levada de qualquer jeito. Jesus fez essa pergunta para pessoas que queriam: ei, você tem sede? Se tem, então venham até mim e bebam. Porque eu tenho água para vocês. E a água que eu vos dou, vocês nunca mais terão sede. Igreja, Jesus quer saciar a nossa sede pela presença dEle. Essa pergunta é para quem não quer viver uma vida espiritual medíocre, mas para aqueles que querem viver uma dimensão do sobrenatural com Deus. E para aqueles que aceitam viver em comunhão com Deus, acima da sua própria vida, acima de qualquer circunstância. Cristo em nós, a esperança da glória. Isto é viver em intimidade com Deus. Isto é viver com uma unção sem limites. Viver acima das circunstâncias.
Temer a Deus e não o homem. Abrir mão da sua vida para viver a vida em intimidade com Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. E eu digo para você, erga a sua mão. O Espírito Santo profetiza nessa noite. O Espírito Santo ministra sobre a tua vida nessa noite. Que o povo de Deus arderá continuamente sobre o altar e nunca ele se apagará. Nunca se apagará. Olha aqui para mim. Existe um ponto principal que o Espírito Santo vai falar agora. A ordem de Deus nessa noite é essa. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aqueles que têm ouvidos para entender, para ouvir, que ouçam e que entendam. Você compreende, entende perfeitamente a palavra de Deus, porque quem está falando e ministrando ao teu coração é o Espírito Santo, não é um homem, é a pessoa do Espírito Santo. E para terminar, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um por 100, outro por 60 e outro por 30. Diga, Pai, eu quero produzir 1 por 100. Eu quero semear 100, porque eu quero colher 100 vezes mais. Eu quero colher tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. E eu digo para você que sem sacrifício não há fogo, e sem fogo não há glória, e sem glória não há reino. Sem reino não há presença. Sem sacrifício não há fogo, igreja. E sem fogo não há glória. Deus quer nos levar nessa noite a um nível espiritual muito mais alto de intimidade com Ele. Qual vai ser o nosso ato nessa noite? Você vai trazer, você já pode vir, pode se levantar, pode passar aqui à frente. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. O nosso ato profético nesta noite será o seguinte: nós vamos queimar essas fitas. Nós vamos queimar. A obra que Deus queria fazer semana passada, Ele já fez. Só que Ele quer fazer uma obra específica na tua vida nesta noite. Por que nós vamos queimar? Porque no Antigo Testamento diz que quando a presença de Deus tomava um lugar, o lugar era tomado de fumaça, o lugar era tomado de glória. A palavra de Deus diz que quando Moisés subia no monte, uma grande nuvem ficava em cima do monte, uma grande fumaça rodeava o monte. A palavra de Deus diz que quando Moisés entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, para se consagrar a Deus, para sacrificar a Deus, para buscar em virtude do povo, uma fumaça tomava conta daquele lugar. E eu digo para você que aonde há fumaça, há fogo. E aonde há fogo, há presença. E aonde há presença, o coração dos filhos se convertem aos dos pais. E os dos pais aos filhos. Aonde há presença, há transformação. Aonde há presença, há vitória.
aonde há presença, há estabelecimento de reino. Aonde há presença, há vitória. O que nós vamos fazer? Você vai trazer todos. Vou colocar as fitas aqui. Nós vamos queimar, amém? Vai sair logo que nós queimarmos. Pode trazer um por um, trazendo aqui. E logo que nós queimarmos,